escreve a carta aos Efésios para realçar a íntima satisfação dele pela fé dos Efésios, que estava centrada em Cristo, e por seu amor a todos os santos. Então ele fala da fé aos Efésios, da fé dos Efésios, que está sentada em Cristo. E um outro propósito da carta é o relacionamento glorioso da graça redentora de Deus para com a igreja, derramada sobre ela a fim de que pudesse ser uma bênção no mundo e ser perfeitamente unida com todas as forças contra o mal, e assim glorificar o seu Redentor. Então a carta aos Efésios, ela fala da unidade perfeita do povo de Deus com Cristo e uma unidade com o próprio povo. Ele fala de uma unidade perfeita em que nós estamos em Cristo e precisamos caminhar com Cristo, porque Cristo nos aceitou. Então a nossa união, ela excede todo entendimento, porque ela é feita, como Paulo fala, em Cristo. Então o conceito, a ideia de unidade em Cristo, ela tem lugar central nesta carta. Toda a carta ela fala de uma união perfeita, da necessidade de estarmos unidos a Cristo, da necessidade de estarmos unidos ao meu irmão. E essa união com Cristo vai me levar a uma unidade com a igreja, uma unidade com o povo, uma unidade com aqueles que declaram a mesma fé. E esse é o desafio de Paulo falando aos Efésios. Olha, vocês estão em Cristo, unidos em Cristo, e essa unidade, ela precisa ser externada. E é externada como? Através do seu comportamento com os seus irmãos. A unidade, ela tem que ser demonstrada, vem com Cristo, e ela é externada através da minha comunhão com o meu irmão. Eu tenho comunhão com ele porque eu tenho comunhão com Cristo. Eu sou unido ao meu irmão porque eu sou unido primeiro com Cristo, ou em Cristo. Então a necessidade, a base dessa união, com base nessa união, somos predestinados e eleitos. Assim somos também justificados por meio do seu Espírito, somos adotados e santificados. A união com Cristo, ela é o eixo que move todos os aspectos das outras doutrinas da salvação. Ela é o eixo central que move, ela é o eixo que move a santificação, ela é o eixo que move a redenção, ela é o eixo que move a justificação, porque tudo emana da nossa união com Cristo. A partir do momento que estamos unidos a Cristo, nós vamos procurar nos santificarmos nele, nós somos redimidos nele, nós somos santificados, e tudo emana dele para nós. A nossa santificação vai ser demonstrada através da nossa união com Cristo. Porque se eu estou unido a ele, eu preciso demonstrar, através do meu ser, essa união. Eu tenho que demonstrar, através do meu comportamento, que verdadeiramente eu fui transformado por ele, e eu estou unido a ele. Quando nós louvamos aqui, né, que, olha, eu tenho tudo, é teu, eu vou te adorar. Nós louvamos aqui que eu quero carregar a minha cruz, eu carrego a minha cruz, e eu fico assim, e se nós estamos reunidos em Cristo realmente, nós carregamos a nossa cruz, porque nós vamos ver que nós somos unidos a Ele não só na sua glória, mas somos unidos também na sua humilhação. Nós estamos completamente unidos. Então, o início da nossa salvação é a eleição eterna de Deus.
A conclusão, o fim da nossa salvação é a glorificação com Cristo. Em Cristo, na volta do Senhor. R.B. Kuyper, em seu livro Evangelização Teocêntrica, escreve que a nossa união com Cristo foi determinada desde a eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo. E essa união, mediante a eleição, não é algo abstrato ou vazio, mas sim concreto e específico. O fato de que Deus escolheu os seus em Cristo significa necessariamente que no conselho da eleição, Deus os viu como pertencentes a Cristo, o seu Filho amado. Então, no conselho da eleição, Deus já nos viu unidos a Cristo em todos os nossos aspectos. Deus já olhou lá na frente. Deus não olha no nosso tempo, Deus olha lá na frente. E quando Ele nos olha, nos vê unidos a Cristo. Ele já nos vê salvos em Cristo, porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Eu falei hoje pela manhã, falando com a escola dominical, você tem o selo de Cristo em você. Você pode não ver na sua testa aí, mas Cristo selou você com o selo dele, como propriedade exclusiva dele. Você é propriedade de Cristo, nós somos propriedade de Cristo. Nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, e isso é antagônico porque nós somos livres da escravidão do pecado, mas ao mesmo tempo nos tornamos escravos da graça em Cristo. A minha liberdade está na graça de Deus. A minha liberdade está em Cristo, que morreu justamente na esfera do tempo para cumprir o propósito eterno de Deus. E aplica na vida dos eleitos, individualmente, no tempo da regeneração de cada um, a sua obra. No tempo de cada um que está determinado por Deus, ele vai cumprir o aspecto da salvação. Ele vai cumprir o propósito da eleição dele. Então ele vai cumprir o propósito comigo no tempo determinado com ele, por ele. Então uma expressão que Paulo usa muito aqui em Efésios é em Cristo Jesus. Nele. Em Cristo. Então essa tradução, uma tradução simples dessa palavra, ficaria apenas em Cristo. Mas um estudo mais aprofundado, detalhado, no grego, na tradução do grego, ela quer dizer dentro de Cristo, ou união com Cristo, sendo que essa união se compreende quando nos vemos dentro dele e ele dentro de nós. A união, ela não é somente dizer que eu estou lado a lado com Cristo, é como nós nos tornamos um com Cristo. Lembra do primeiro louvor? Para que sejamos um, como o Pai o é no Filho, assim como Jesus fala lá em João 17, na sua oração sacerdotal, para que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor, com Deus, para que eles sejam unidos a mim. Outro propósito que Paulo fala dessa doutrina é que essa doutrina confortava o povo em Éfeso. Paulo escreveu essa carta, ele preso. E essa doutrina da união com Cristo, ele falava, olha, eu estou preso, mas continuo livre, porque eu estou em Cristo. Porque Cristo habita em mim. Então essas prisões, essas grades, esses ferrolhos que eu estou aqui, não representam a minha prisão, porque eu estou livre em Cristo, porque eu pertenço a Cristo. Isso aqui não vai segurar o Evangelho. Então ele confortava os efésios com isso. Olha, eu estou preso por essas grades aqui, eu estou preso em Roma, mas eu continuo livre, porque o Evangelho me libertou do poder do pecado. O conceito de liberdade que Paulo aplica é justamente essa de estar unido a Cristo. Não estou desamparado, eu estou protegido debaixo da mão de Cristo.
Porque quando nós olhamos num plano material, e às vezes passamos por privações, às vezes questionamos a Deus: será que Deus verdadeiramente está comigo? Porque quando nós glorificamos a Deus na bonança, quando está tudo bem, né, e passamos nesse mundo por momentos bons e momentos ruins, porque estamos sujeitos a todas as provações, sejam espirituais, sejam na carne, sejam temporais ou não, estamos sujeitos a tudo isso. E nessa sujeição ao mundo, nós muitas vezes nos questionamos se Deus está realmente conosco. Será que realmente Ele está comigo? Sabe por quê? Porque quando nós deslumbramos o futuro, deslumbramos nos olhos materiais ou temporais. Nós olhamos sempre pelo lado temporal, nós não olhamos pelo lado da eternidade, em que Cristo, a obra dele, foi para nos salvar, foi para nos libertar da maldição do pecado e nos dar uma vida eterna. Mas só que nós queremos viver essa vida eterna aqui na terra, já com as bonanças, já com todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós, que são bênçãos espirituais, que lá quando chegarmos com Ele serão entregues a nós, que está lá em Apocalipse, que diz que não vai ter mais choro, que não vai ter mais lágrima, que não vai ter mais doença, não vai ter enfermidade, só vai ter alegria, porque nós vamos estar constantemente diante daquele que é o autor da vida. Mas quando nós olhamos num modo temporal, até onde nossa vista consegue alcançar. E a nossa vida só consegue alcançar o que é temporal. Aquilo que está à nossa frente. E não conseguimos, muitas vezes, deslumbrar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Irmãos, quando nós falamos em viver em novidade de vida com Cristo, em Cristo, é viver em novidade de vida com Cristo. É na tribulação, é na luta, é na provação, é na alegria. Você tem que estar glorificando a Deus, porque você tem que ter a certeza de que você é salvo e tem a vida eterna e que algo está sendo preparado para você. E as cartas de Paulo, ele fala sobre isso. Olha, Deus, Ele já tem preparado para nós. Não vou me entristecer, ainda que eu venha me entristecer por algo, aquele algo não pode causar uma tristeza longa em nossos corações. Ela é passageira também. Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Mas eu queria, dentro desse contexto, ainda discorrer sobre alguns aspectos dessa união. O primeiro aspecto dessa união que eu queria deixar para a igreja é que é uma união vital. Nessa união, Cristo é o princípio vitalizador e dominante de todo o corpo dos crentes. Não é outra coisa senão a vida de Cristo que habita e anima os crentes, de sorte que Cristo vem a ser o princípio formativo da vida dos cristãos e os conduz numa direção que os leva a Deus. Deus envia o seu Filho para que o seu Filho nos leve ao Pai, nos leve a Ele. Deus envia Cristo para que, através da obra realizada por Ele, cheguemos diante do Pai. Então, Cristo é um agente vitalizador, Ele é vital. Essa palavra nos ensina que somos escolhidos, como eu falei antes da fundação do mundo, e somos unidos a Cristo pela graça justificadora de Deus, através da nossa fé somente e através da morte expiatória de Cristo somente. Então a obra expiatória dele nos une com ele e isso nos leva a termos um contato com o Pai. Ele é o princípio vitalizador que nos leva a Cristo, que nos leva ao Pai. E isso o próprio Cristo, Ele mesmo falou lá em João 15, versículo 5. Ele diz que
Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Na raiz de nossa santificação, esta união com Cristo, com os ramos, nós damos frutos precisamente porque estamos unidos a Cristo, a videira, e estamos conectados à videira por causa da obra de Deus Pai, que é o agricultor. Então nós somos unidos a Cristo na essência, e Calvino vai dizer que esta união é uma união mística, no sentido de que não que eu me torne um Deus, mas Cristo habita em mim de tal forma que transforma a minha vida. E eu consigo seguir a Ele mesmo num mundo corrompido como nós vivemos. Então essa união com Ele nos faz vencer o pecado, nos faz vencer aquelas desavenças, nos faz perdoar. Porque quando alguém faz algo para você que te ofende, que te machuca, o seu lado humano, o meu lado humano já quer explodir e dizer: eu vou pegar, eu vou esganar, eu vou mostrar para aquele ali quem eu sou, e eu vou mostrar que comigo ninguém brinca. Aí você pede a graça de Deus, aí você ora, e papai fala assim: quem te dá a graça sou eu. Vai lá e perdoa. E você fala para papai: papai, mas foi ele que me ofendeu. E papai fala: perdoa, porque eu te perdoei. Eu não te cobrei nada. E aquilo, e Cristo nos constrange de tal forma, e quando nós abrimos a palavra e vemos realmente, nós temos que perdoar. Porque uma das palavras de Cristo na cruz foi: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Os caras estavam lá escarnecendo dele. Os camaradas estavam lá falando: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz, para que nós creiamos em você. Se tu és filho de Deus, mostra agora os seus milagres. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. E Jesus responde: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que falam, Senhor. Perdoa esse povo. Meu querido, quando eu olho o Evangelho, eu falo assim: Pai, como eu sou tão indigno. Como eu sou tão pecador. Como eu sou tão falho. E graças a Deus por isso. Porque se fosse por justiça própria, nós não estaríamos diante dele. Se fosse por justiça nossa, nós não estaríamos. Mas foi ele que nos justificou. Foi ele que nos elegeu. E ele nos elegeu para compartilharmos dessa união com Cristo. Para sermos como Cristo. Para sermos santificados em Cristo. Então essa união é vital para que as outras doutrinas da salvação, para que a santificação, para que a redenção aconteça, eu tenho que estar unido a Cristo. Segundo aspecto dessa união, versículo 12 e 13 de Efésios 1. Diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, segundo aspecto dessa união é que ela é mediada pelo Espírito Santo. Mediante o Espírito Santo, Cristo habita nos crentes e une e os entrelaça numa unidade santa. O Espírito Santo é que nos une a Cristo pela fé. E somos participantes de todos os benefícios, como também dele mesmo.
Então somos participantes dos benefícios de Cristo e do próprio Cristo através do Espírito Santo, que, como o texto fala, fomos selados por Ele, temos a marca dele, temos a marca do Espírito e dizemos que o Espírito habita em nós e esse Espírito nos une a Cristo. Porque só Ele, através da santificação, através da justificação, nos leva a ter um relacionamento com o Pai. É através do Espírito. É através da obra consoladora do Espírito Santo. Essa união baseia-se na maravilhosa troca em que Cristo se agradou em representar a nossa carne como preço para a satisfação dos justos julgamentos de Deus. E na mesma carne pagou na cruz a penalidade que nós merecíamos. Cristo pagou na cruz justamente a penalidade que eu merecia e que você merecia, para nos redimir e nos levar ao Pai e sermos agradáveis ao Pai. Então, pastor, você está dizendo que eu não tenho mais pecado, eu sou santo, Não. O conceito de justificação de Deus não é esse. O conceito de justificação não é tornar você justo. O conceito de justificação é Deus olhar para você justo, mesmo você em pecado. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha através de Cristo. Ele não olha, Ele olha através de Cristo, porque Cristo é a perfeita justiça de Deus. Porque se Ele olhar para nós sem a presença de Cristo em nós, Ele vai nos fulminar e vai nos ver indigno. Essa é a relação. Você vai falar, pastor, Cristo é um filtro? É um filtro para a sua vida, entre você e Deus. Cristo é que filtra os olhos de Deus para Ele olhar para nós. E quando Ele olha, Ele não vê nosso pecado, Ele vê a justiça de Cristo na cruz. A obra expiatória dele é a justiça dele que Deus vê e nós somos justificados por essa justiça. Meu querido, nós não merecemos nada e não merecemos nada. Nós não somos nada diante de Deus, porque Adão lá pecou, toda a raça humana pecou, e a raça humana estava decretada ao fim. Mas Cristo, mas Deus, pela tua misericórdia, pela sua misericórdia nos salvou. Você não é o mais justo. Você não é o mais santo. Mas através de Cristo, Deus te vê justo. Através de Cristo, Ele te vê santo. Através de Cristo, Ele te vê redimido. Porque Cristo fez toda expiação na cruz do Calvário por nós. Mas só que tem uma coisa. A mensagem do Evangelho, e que nós ouvimos muito, e se você perguntar a muitos por aí, vai falar, o que Cristo fez por você? Morreu na cruz pelos meus pecados. Não é isso que nós ouvimos? Não é isso? O que Cristo fez por você? Morreu na cruz pelos meus pecados. Morreu na cruz para me salvar. Morreu na cruz porque Ele tinha que morrer para expiar os meus pecados. Isso eu falei também na escola dominical. Se Cristo morresse na cruz somente para expiar os meus pecados, nós estaríamos em pé de igualdade com o Antigo Testamento, onde era o sacrifício feito para expiar o pecado do povo, para cobrir o pecado. Se a obra feita através de um sacrifício, e esse sacrifício, Cristo representando um cordeiro e sendo expiado na cruz, apenas seria uma equiparação com as obras da lei do Antigo Testamento. Só que Cristo, ao ir para a cruz, Ele não foi somente para expiar o meu pecado. Ele foi para satisfazer a justiça de Deus. Ele foi para satisfazer a justiça do Pai. E é por isso que eu falei, nós somos justificados por Cristo.
E por isso que eu falei que Deus, quando olha para nós, olha através de Cristo, através desse mediador, porque Cristo é o justo que morreu na cruz. Ele é o único que poderia nos justificar. Então, quando ele morreu na cruz, ele não só expiou o pecado. Ele não só salvou você do pecado. Ele não só aniquilou o pecado. Não, ele justificou você, tomou você justo, tornou você uma criatura santa para ter acesso ao Pai. Tanto é que ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O filtro é ele, e quem vai nos ajudar nesse contexto é o Espírito Santo. Porque quando oramos a Deus, oramos em espírito, ainda que você esteja na sua razão, mas é o Espírito que vai te mover a fazer isso. É o Espírito Santo que vai te mover a levar, a impulsionar você a orar e a buscar o Senhor. Meu irmão, se você falar assim, pastor, Sabe quando você vai orar? O que acontece? O telefone toca, o zap desperta, não é isso? A campainha toca, o filho começa a querer conversar, começa a querer chamar, o desenho que você bota para o filho na TV, ele não quer mais ver, ele quer ficar contigo. Porque a oração é uma das maiores batalhas que o crente tem. Sabe por quê? Porque nesse momento nós nos humilhamos diante de Deus. E geralmente nós, como seres humanos, não gostamos de nos humilhar. O nosso lado humano nos exalta. E nos faz querer ser sempre maior. Mas Cristo, ele fala justamente que nós temos que nos humilhar para chegar a Ele. E quando nós nos humilhamos, é através do Espírito. Calvino, ele disse também o seguinte: crescemos juntamente com Cristo em um corpo, e Ele compartilha conosco o seu Espírito, e por meio das operações invisíveis do Espírito, Cristo se torna um conosco. Os crentes recebem essa comunhão com Cristo ao mesmo tempo em que recebem o seu chamado. No entanto, dia a dia, eles crescem mais e mais nessa comunhão, à proporção que Cristo cresce no íntimo deles. A salvação, ela foi dada a você, é de graça. Mas dia a dia nós estamos nos aperfeiçoando. Dia a dia nós estamos vencendo lutas e lutas que passamos para alcançarmos, como Paulo fala aqui mesmo em Efésios, alcançarmos a estatura de um varão perfeito, que não conseguiríamos alcançar aqui nesta terra porque nós somos falhos, mas nós vamos alcançar quando o nosso corpo for transformado, aquilo que é corruptível se transformar em incorruptibilidade. Aquilo que é podre vai se tornar em santo. Essa é a proposta do Evangelho para nós. E nossas vidas são inseparavelmente ligadas a Cristo através do Espírito e participamos de todas as suas bênçãos. Aí eu entro no terceiro ponto. Se nós somos unidos a Cristo e participamos de todas as suas bênçãos. Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu imenso amor, nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, através dessa união com Cristo, participamos da sua morte e da sua ressurreição. Estamos unidos a Cristo em tudo. Nós declaramos aqui. Estamos unidos a Deus, a Cristo em tudo. Se estamos unidos em Cristo em tudo, é em tudo. Não é em metade, não é em meio, não é em uma parte. Então nós participamos tanto da morte, tanto dos sacrifícios,
tanto da peregrinação dele, como das bênçãos que ele preparou para nós. Então, a nossa vida aqui na terra, nós vamos participar da morte de Cristo, nós vamos participar da ressurreição de Cristo, e nós vamos participar da ascensão de Cristo, quando ele buscar a sua igreja. Então, a nossa união com ele é uma união em que todos os aspectos de Cristo estão sobre nós. Está sobre a minha vida. Somos conformados com a realidade da cruz e da sua sepultura vazia. Só que quando olhamos para o Evangelho, a nossa tendência é olhar só para as bênçãos que Cristo tem preparado para nós. Não é? Hoje, quando olhamos, vemos que muitos declaram e amam o reino celestial, mas poucos suportam a cruz. Muitos estão com Cristo no partir do pão, mas poucos o querem no cálice do sofrimento. Muitos veneram o seu milagre, mas poucos seguem a indignidade da cruz. Muitos veneram os milagres de Cristo, mas a indignidade da cruz não. E os apóstolos faziam justamente o contrário. Eles se glorificavam na cruz, que era maldição. Eles falavam, olha, aquilo ali pode ser maldição para eles, mas para nós é o poder de Deus, é a justificação de Deus. Foi ali que Cristo me salvou, foi ali que Cristo nos salvou, foi ali que Ele se humilhou. Mas quando olhamos, queremos Ele no partir do pão na mesa, mas não queremos Ele naquela indignidade. Não pregamos, não falamos que Ele morreu na cruz. Não falamos dos benefícios da morte dEle, que são justamente os benefícios da salvação. Mas ouvimos e falamos que Ele pode dar, que Ele pode fazer, que Ele pode realizar, que Ele pode transformar, não a sua vida interior, mas a sua vida material. E quando encontramos muitas pessoas decepcionadas porque acham que Cristo morreu na cruz para satisfazer os seus próprios egos. Acham que Cristo morreu na cruz para satisfazer as minhas necessidades, as suas necessidades. Meu querido, Deus não morreu na cruz para satisfazer as suas necessidades, não. Ele morreu na cruz para te salvar, para te redimir, para te dar uma nova vida nele. Ah, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Você faz e eu faço pela misericórdia do Senhor. Ah, que eu prego, que eu não prego, que eu louvo, que eu não louvo, melhor. Você louva, você tem uma voz porque Cristo te deu essa voz. Você toca o instrumento porque Cristo te deu sabedoria e talento para isso. Você prega porque foi Cristo que tem impulsionado através do Espírito te dar uma mensagem que você possa passar para alguém. Porque se fôssemos olhar para nós mesmos, nós somos os mais indignos. Meu querido, Cristo é tudo em nós. Você está vivo pela misericórdia do Senhor. Você levanta de manhã pela misericórdia do Senhor. Você dorme à noite pela misericórdia do Senhor. Se você for depender de homem, for depender de Estado, se for depender de autoridade, você está perdido. Mas se você depender de Cristo, você tem a vida eterna. E é isso que Ele preparou para você. Não importa se você tem carro, não tem, se viaja, não viaja, se não tem nada. Cristo preparou a vida eterna para você. E isso você tem que se regozijar. Isso você tem que se alegrar. Porque alguém morreu na cruz pelos meus pecados, para me redimir. Uma culpa que era minha, uma culpa que merecia o castigo eterno. Deus enviou o seu Filho para nos salvar.
Mas pastor, tu falou que a gente participa dos sofrimentos de Cristo. Então eu tenho que ir buscar o sofrimento? Não, você não precisa buscar o sofrimento. Mas pode ficar tranquilo que ele vai chegar até você. Pode ficar tranquilo, você não precisa ir atrás, eu tenho que sofrer. Não tem aquele grupo que fala, eu vou me autoflagelar. Então o cara senta lá e pega um chicotinho e fica lá o dia inteiro. Não precisa fazer isso não. Você não precisa também subir de joelho numa escadaria. Não, precisa também não. Mas pode ficar tranquilo. Uma hora ou outra, a aprovação chega. Chega, meu irmão. E se eu levantar a mão aqui e falar, ou então se eu falar assim, olha, Deus está me revelando agora que tem uma porção de irmãos aqui que está passando por sofrimento. Foi Deus que me revelou? Precisa Deus revelar? Se eu falar que Deus me revelou que tem alguns aqui com dor de cabeça, com TPM, Deus precisa revelar? Não, meu querido, Deus não precisa disso não, Ele está superior a tudo isso, meu querido. Ele é superior a todas essas coisas. Nós que olhamos no plano material e olhamos, olha, Deus está... Não. A obra dele foi para te salvar, foi para te redimir. A consequência do seu trabalho, do seu esmero, do seu exemplo, é que você vai alcançar alguma coisa aqui nessa terra. É consequência do seu trabalho. Alguns querem encurtar, né? Vão lá jogar uma Mega Sena, né? Achando que vão ganhar alguma coisa. Mas não é só o sofrimento. Se eu participo do sofrimento, como Paulo fala aqui no texto, ele nos ressuscitou, participamos da ressurreição dele. Só que ele fala aqui num tempo verbal que parece o passado. Só que o que Paulo está falando aqui é para representar o futuro. Nós ressuscitamos com ele, sim, no aspecto, no plano, no tempo, somos ressuscitados com ele. Mas aguardamos uma grande ressurreição, em que muitos vão ser ressuscitados e outros não, né? Eu peço a Deus que eu não passe pela morte, que Deus volte antes. Mas se for morrer, casa de novo. Casa de novo, viu? Não. Por isso que a gente fala, quem é viúvo não é quem morre. Quem é viúvo não é quem vive, é quem morre. Porque o morto é viúvo. O vivo fica bem. O quarto aspecto dessa união com Cristo é que ela é uma união transformadora. Vamos ver lá Efésios 4, de 20 a 24. Ele diz assim: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvidos e nele foste ensinados, como estáis a verdade em Jesus, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos removeis no espírito da vossa mente, renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se Cristo habita em nós, e se nós estamos em Cristo, unidos a Ele, os crentes são transformados à imagem de Cristo. Nós somos transformados. Por isso que é cristão, seguidor de Cristo. Por isso que é cristão, testemunho de Cristo. Então, onde quer que eu passe,
As pessoas têm que ver Cristo em mim. Vai ver lá aquela feição dele de barba? Não. O aspecto de Cristo em mim. A transformação de Cristo em mim. Você é uma réplica de Cristo. Você é um modelo de Cristo. Você é um molde de Cristo. Porque Cristo habita em você. A essência de Cristo habita em você. Se você foi chamado, foi escolhido, não que você levantou a mão e falou, eu aceito a Cristo, porque isso não quer, e fez uma oração mágica, olha, Deus perdoa os meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu fiz até hoje, me arrependo do que eu vou fazer depois, estou salvo. Não. Não. Salvação não se limita a uma oração em que você declara que é salvo e declara que Cristo... Não. A oração ou a salvação, você vai demonstrar através do fruto que você produz. Vai demonstrar através das suas atitudes. Porque palavras, eu posso escolhê-las e falar de acordo com o que eu quero atingir. Eu posso estar chateado com alguém e chegar lá e falar palavras bonitas para ele. Agora, nós podemos esconder as nossas atitudes por determinado tempo. Apenas por determinado tempo. Porque quando nós nos conhecemos uns aos outros e começamos a andar juntos, nós mostramos quem realmente nós somos. E as atitudes, os frutos, eles não podem ser enganosos. Não tem como, meu irmão. Sabe por que muitos hoje não querem estar dentro da igreja? Porque tem medo do relacionamento. Porque quando eu me relaciono com alguém, quando eu estou unido a alguém, a ponto de andar com ele, ele vai conhecer os meus defeitos. E ninguém quer expor os seus próprios defeitos. Por isso que hoje o relacionamento é virtual. Porque eu entro lá virtualmente e falo uma porção de coisas. Eu entro lá virtualmente e agrado a todo mundo, ou não. Tem aqueles que não têm coragem de falar frente a frente, fala lá no Facebook, fala lá em tudo quanto é por aí. Mas quando eu me predisponho a me relacionar com o outro, aquele outro vai conhecer quem eu realmente sou. Aí você vai demonstrar se você realmente foi transformado ou não pela obra de Cristo. Tem aquele ditado que o filho fala na igreja que olha, eu queria que o pastor morasse na igreja, porque na igreja ele é uma bênção, quando chega em casa, só misericórdia. A mulher, pastor, ou a mulher chega para o pastor, vamos criar abrir um quartinho na igreja, porque meu marido na igreja é uma bênção, e vice-versa, a mulher também. O que Paulo fala aqui em Efésios é que os Efésios foram ensinados em Cristo. E era nada menos que a necessidade de uma mudança radical numa perspectiva mental e na forma de vida. Despisse do velho homem, vestisse do novo. Deve ser uma atitude de transformação. Por isso que nós não falamos que o Evangelho me impacta. Por isso que eu não falo para você que o Evangelho vai te impactar. O Evangelho tem que te transformar. Porque o impacto, você vai receber aquilo e passou aquele momento, você, voltei ao normal. A transformação não era uma transformação duradoura. E se Cristo está em você, você precisa ser transformado. Ou você é transformado, meu querido.